Vamos lá, a segunda parte do Pacto São José da Costa Rica cai mais em provas de tribunal, provas de nível superior, até Polícia Civil, porque eles pegam a comissão e a corte. Aí é muito detalhezinho. Então, eu já começo aqui falando o seguinte: você não dominou a primeira parte, a primeira parte é 95% nível médio. Polícia militar, polícia penal, se cai no socioeducativo, enfim. Qualquer prova de nível médio vai pegar mais essas questões lá da primeira aula, tá, gente? Essa aula aqui é só se tiver no edital, se não tiver no edital, nem gasta neurônio, nível superior, né? Você vê que a MUNC é mais enjoada, então aí você foca nisso aqui. Porque, diferente da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica ele tem mecanismos de fiscalização. São dois. A comissão, vou até colocar com esse aqui, né? A comissão e a corte. São dois mecanismos, tá bom? Então vamos começar por onde chega o documento ali de abuso, né? Que é na comissão, beleza? Ela vai receber as petições. Aí eu vou pegar um caso que vocês vão entender, do Brasil, inclusive. O caso Maria da Penha. Ela era sendo torturada, eletrocutada, era espancada pelo marido. Ela levou o caso para o tribunal brasileiro. Naquela época não tinha nada dessa legislação contra a violência doméstica. Ficou por anos apanhando, não resolveu nada, até que uma ONG se compadeceu dela e levou o caso dela para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então a comissão ela recebeu o que estava acontecendo. E aí ela preparou uma equipe para fazer a investigação. Claro que teve que pedir autorização para o Brasil. Lembra que quando no nosso primeiro áudio, quando o Brasil ele internalizou, ele falou, ó, as investigações aqui só se a gente autorizar. E aí eles foram investigar e tudo mais. Então a petição, que pode ser feita pela própria vítima ou por uma ONG reconhecida, chega na comissão. A comissão ela tem 7 membros, tem que gravar que é membro, tá, gente? Porque na corte, que é o mais supremo aí, que vai depois a comissão leva a papelada para a corte, são 7 juízes. Então você pode memorizar 7 membros ou 7 comissionários. E eles têm mandato de 4 anos. Tem que decorar? Tem, porque os juízes, eles têm mandato de 6 anos. Os 7 juízes lá. E aqui os 7 membros da comissão, que está abaixo da corte, tem mandato de 4 anos. Beleza? Quem que pode provocar a comissão? Provocar no sentido bom. Levar a petição. A própria vítima, um grupo de pessoas ou ONGs legalmente reconhecidas. Tudo bem? Antes da gente prosseguir na comissão, vou falar da cláusula obrigatória e a cláusula facultativa. Quando o Brasil, quando qualquer país, ele entra nesse pacto, ele é chamado de Estado-parte, ele faz parte desse pacto. Quando o Brasil assinou, tá bom, esse pacto, obrigatoriamente ele tem que reconhecer as petições. É uma cláusula automática, é uma cláusula obrigatória. O que isso quer dizer? Que quando ele assina o pacto, e uma ONG ou a própria vítima quer fazer uma petição, o Brasil não pode barrar essa petição. Então, pega o exemplo da Maria da Penha. Ela foi ali, o tribunal não deu nada, né? Tá certo que ela não invocou o Pacto São José da Costa Rica, tá? Ela invocou um outro pacto, Convenção de Belém, mas acabou que chegou no mesmo lugar, que foi na Comissão Interamericana e na Corte Interamericana, tá bom? Aí presta atenção aqui. Quando o Brasil, né, estou pegando o caso da Maria da Penha aplicando aqui no pacto, tá no mesmo, tá, gente? Quando o Brasil ele assinou o pacto, ele não pode barrar, porque ele ficou muito tempo parado no tribunal o caso dela. E ela quis, uma ONG se compadeceu dela e quis levar para a comissão. O Brasil não pode falar, não, você não vai levar. Não, porque o Brasil ele assinou o pacto. Então, as petições individuais, ele não pode barrar, ele tem que deixar rolar. E facultativo, qual que é a cláusula facultativa? A gente vai chegar lá na frente, na hora da corte, tá bom? Porque a corte ela vai julgar o caso da Maria da Penha. Só que se o Brasil não reconhecer que a corte ela é competente para julgar, a condenação ali da corte não vai adiantar nada. O Brasil vai cagar para a corte. Então ele tem que assinar um documento reconhecendo que ele reconhece a autoridade da corte. Tem país que assina, tem país que não assina. Tá? O Brasil ele aderiu ao pacto, e depois que ele aderiu ao pacto, aí que ele foi reconhecer a competência da corte, acho que lá em 98. Então ele aderiu ao pacto do São José da Costa Rica em 92. Porém, a competência da corte ele reconheceu só lá em 96, alguma coisa assim, 98. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Competência, em 98.
que ele reconheceu a competência. Viu como é que até a data eu lembro, cara? E já tem 3 anos que eu não estudo essa merda, para você ver como é que o método funciona. Não peguei para olhar isso aqui antes, não, tá, gente? Eu não preparo aula, não, tá? Não que eu seja fodão, mas o método dele é sinistro. Tá, nessa petição, Robson, vamos supor que a Maria da Penha foi, mandou a petição e tal. O que tem nessa petição aí para a comissão? Olha, outra comissão internacional, tipo um comitê de tortura, né, que tem, o Brasil aderiu também à Convenção de Tortura, e lá tem um comitê de tortura por 10 peritos. Olha como é que a gente lembra. Nem vi essa meta, tem um tempão. Não pode estar sendo analisado por outro comitê, outra comissão, tá? Tem que ter esgotado os recursos internos, já estava parado no Tribunal Brasileiro há muito tempo, e não pode ser apócrifo ou anônima. Anônima, que não dá para identificar quem é, e apócrifa, que é falsa. Ah, Robson, vamos supor... Vamos supor que foi até ali julgado pelo Tribunal Brasileiro, mas foi uma decisão que não foi a favor da Maria da Penha. Depois de 6 meses após a decisão insatisfatória, aí pode mandar para a comissão. Tem que decorar, depois de 6 meses. Tá? Mas tem um caso que não precisa esperar os 6 meses. Caso não tenha legislação interna para proteger o direito em questão, ou a vítima. Então, na época da Maria da Penha, tinha ali a Lei Maria da Penha criada? Não. Então, ela precisou esperar os 6 meses? Não. Porque não tinha legislação interna. Não precisa esperar esse lapso temporal. Fechou? Tá. Quando é que a comissão não vai receber a comunicação? Se for improcedente, não tiver relação com o caso declarado, se já estiver sendo examinado por outro órgão, se for anônima ou apócrifa. E aí a comissão declara inadmissível aquela petição. Maria da Penha. O que você me relatou aqui nesse papel não tem nada a ver com o que está acontecendo. A gente investigou, procuramos saber. Né? Enfim. Agora, gente, para a gente terminar essa parte da comissão. A comissão recebeu o pedido, acabou. Vai avaliar, porque a comissão, gente, ela é um órgão executivo. Olha aqui, ó, natureza executiva. O que é o executivo? Por exemplo, a Polícia Penal está no Poder Executivo, que executa. Então, executa a investigação, executa as diligências, que são as investigações, as papeladas. É ela que executa ali a fiscalização dos papéis, beleza? É ela que faz a parte pesada. Porque a corte só vai julgar. Olha que é a natureza da corte. Jurisdicional. Julgamento. Pronto. A corte recebe tudo mastigado da comissão. Beleza? Isso cai muito, gente. O que se faz em casos de urgência? A comissão, ela solicita, cuidado com esse verbo, ela não obriga, não, fica bonito, né? Obriga, não. Ela solicita ao Estado medidas cautelares para evitar danos irreparáveis. Só que essas medidas não são vinculantes. O Estado ele pode acatar ou não esse pedido. Por exemplo, Maria da Penha estava sofrendo vários abusos. Foi feita uma investigação, a comissão viu que ela estava na bosta. Em caso de urgência, solicita ao Brasil, né? Para afastar ela do lar. É uma medida cautelar para evitar danos irreparáveis ao direito humano. Decora isso, isso cai muito em exercício quando pede essas questões de comissão. Eu coloquei aqui até de vermelho, gente. Beleza? Tranquilo? Olha aqui, rapidinho. 10 minutinhos de comissão. Doeu? Não dói não, não dói não. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais 5 minutinhos de corte? Vamos. Gente, a papelada foi feita. Viu que tinha abuso, foi feitas investigações, não era uma petição apócrifa, anônima, não era improcedente, temos provas, já afastou a Maria da Penha para evitar danos irreparáveis a ela. Vamos agora, a comissão vai levar para a corte. Corte são 7 juízes. São equiparados a agentes diplomáticos com mandato de 4? Não, isso é da comissão. 6 anos aqui. São 2 aninhos a mais que a comissão. Cuidado que a banca gosta de trocar isso aí, hein?
E aí, aqui a escolha dos juízes e tudo mais, isso aqui é para tribunal, tá, gente? Concurso de promotor, de juiz. Então, fica tranquilo em relação a isso aqui, tá? Você pode até passar. Vamos pegar esse aqui de amarelinho, né? Nível médio, pelo amor de Deus, né? Que aqui vai ter são um mandato de 6 anos, pode ter uma recondução, não pode ter mais de um juiz da mesma nacionalidade, né? Porque quando for julgar o Brasil, temos 4 juízes brasileiros. Pô, eles não vão condenar o Brasil nunca. Então é um juiz só, se tiver do Brasil, no país americano, né? É corte interamericana, não é corte internacional não, tá, gente? Corte interamericana. Se tiver mais um juiz do Brasil, é causa ganha para o Brasil, não. Então apenas um juiz brasileiro. Teremos um sorteio, 3 juízes vão ter mandato reduzido, assim também acontece com 2 comissionários, né? A votação para escolher esses juízes é por maioria absoluta, cada estado indica 3. Por exemplo, o Brasil indica 3 juízes, não quer dizer que eles vão ser eleitos, porque todos os estados vão votar, os estados parte vão votar para escolher esses 7 juízes, tá? Cada estado parte indica 3, mas nunca vai ser mais de um da mesma nacionalidade, mas indicação não quer dizer eleição, só vai indicar, entendeu? Aí, quais são as funções da corte? O próprio nome já fala, corte é para julgar, gente. Né? A doravante corte. Então, ela tem 2 funções. Uma é a função consultiva e a outra é a função contenciosa. A função consultiva é tipo assim, o Brasil está em dúvida. Por exemplo, o STF estava em dúvida em relação se o embrião era vida ou se não era vida. O depositário infiel, né, se vai manter como prisão civil por dívida, se não vai. E aí consultou a corte. E a corte falou, não, embrião não é vida, tá? Depositário fiel você pode tirar, tá? Do seu ordenamento jurídico e tal. Então, a função consultiva é responder ali alguma interpretação, alguma dúvida. A função contenciosa é, de fato, a natureza dela mesmo, a essência, julgamento. E estabelecer sanções. Mas a sanção que você está achando não é sanção de prisão, não. Ela pune o Estado, tá? Ela não pune a pessoa, não. Então, no caso da Maria da Penha, puniu o Estado brasileiro a indenizar a Maria da Penha e a criar uma legislação para proteger a violência doméstica. E daí que surgiu a Lei Maria da Penha. Sacou? Porque ali o Estado não tinha porcaria nenhuma, e aí a corte puxou a orelha do Brasil. A comissão, eu te falei que quem pode provocar a comissão é ali as vítimas, grupo de pessoas ou ONGs, né? Já para provocar a corte, já provocando a corte, pessoal, nós temos apenas 2, o Estado parte ou a comissão. Como assim? Maria da Penha mandou a petição, a ONG mandou a petição para proteger Maria da Penha, a comissão analisou, avaliou, aí a comissão vai e manda para a corte, a papelada. Então ela está provocando a corte para a corte julgar. E o Estado parte. O Estado parte, o Brasil ali, né, ele pode também provocar a corte. Muito cuidado, tá? A comissão é quem recebe a papelada, então os provocantes são esses aqui na comissão. Já na corte não é qualquer um que chega, não. Os provocantes só são esses 2 aqui. Beleza? As bancas, elas trocam. Quem pode provocar a comissão e quem pode provocar, gente, a corte, no sentido de chamar atenção, tá? Aí vai ter um quórum de 5 juízes, ou seja, para começar qualquer votação, qualquer condenação, vamos condenar o Brasil, né? Tem que ter pelo menos a presença de 5 juízes. Beleza, pessoal? A sede vai ser localizada, eles podem mudar a sede e tudo mais, tá? Os juízes não são responsáveis por votos e opiniões emitidos no exercício, tá? Como se fosse ali uma imunidade material, né? Ele pode xingar o outro, pode mandar lá para puta que, né? Ele pode votar contrário. É um assassino, merece pena de morte. Ele pode votar pela anistia dele. Ele não é responsável no sentido de ser responsabilizado penalmente, criminalmente, de ser preso por injúria,
porque ele ofendeu outro juiz, por exemplo. Não, ele tem imunidade material, pelos votos, opiniões, palavras, etc, etc, etc. Tranquilo? A sentença é aplicada ao Estado, gente, e não à pessoa. O marido da Maria da Penha, por exemplo, ele não foi preso por uma condenação da corte. Não. A corte, ela puxa a orelha do Estado parte, e não da pessoa. Beleza? As decisões da corte, elas são definitivas e inapeláveis. Não tem recurso, gente. Não confunde aqui com o âmbito interno do Brasil, aonde dá para ir para a segunda instância, onde dá para ir para a terceira instância, que é o STF, demora anos. Não. A corte julgou. Agora, tem as decisões preliminares da corte, que cabe recurso em até 90 dias. Agora, quando a corte bate o martelo e fala que a decisão final dela, não cabe mais recurso. Às vezes a corte, né, não teve ali quórum máximo, não, mínimo, né? Não teve ali unanimidade, né? E aí ela deu uma decisão preliminar, uma decisão temporária, que cabe recurso em 90 dias. Cuidado com a pegadinha da banca. De acordo com os nossos estudos de Parkinson na Costa Rica, a decisão final da corte, embora seja inapelável, cabe recurso até 90 dias. Não, se a decisão final não cabe recurso. É só quando a corte dá uma decisão preliminar, uma decisão temporária. Tranquilo? Fechou? Já vi exercício cair. A gente já terminou, tá, gente? Já vi, ó, terminando em 16 minutinhos. Eu já vi 6 minutos que nós gastamos com corte. Eu falei que ia ser 5, né? Vamos lá. Eu já vi cair, assim, ó, que o Brasil nunca foi réu no banco da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mentira. Foi sim. E aí eu coloco para vocês vários casos aqui. Não precisa decorar, tá, gente? Caso Ximenes, Chucuru, Gomes Land, que é a guerrilha do Araguaia, é a mais importante. Por quê? Guerrilha do Araguaia, você faz o link com PNDH. Tá bom? PNDH, opa, E6, eixo 6, direito à memória e verdade. Lá, investigar as torturas ocorridas no período do regime militar, na Guerra do Araguaia. Né? Então, contra a decisão da corte, a corte falou assim, ó, pau em todo mundo. Porém, contra a decisão da corte, o Congresso deu anistia. Anistiou tanto os guerrilheiros quanto ali os torturadores militares. E ainda deu indenização para a família ou para os torturados ainda vivos. Foi contra a decisão da corte. Tá? A corte queria pau em todo mundo. Você vê, né? Que o Brasil não seguiu ali a sentença da corte. Caso Garibaldi, caso Escher, caso Gomes Rosa Genovera, só para você ver que o Brasil já foi várias vezes, sentou como réu, tá? No banco da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão fica em Washington e a corte em São José, lá em Costa Rica. Tá bom, pessoal? Nós tivemos o protocolo adicional, que foi, ó, o Pacto de São José Costa Rica foi feito em 1969, depois em 1988, né, vamos colocar aí 19 anos, confere? 19 anos, 69, 79, até 19 anos depois, Pacto São Salvador. A mesma coisa, foi criado em 88, beleza? Mas o Brasil tardiamente só ali aprovou em 95 para 96 e em 99 que teve a promulgação interna. Então a mesma coisa do Pacto da Costa Rica, se cair na prova que o São Salvador ele foi internalizado pelo Brasil na mesma época, não. Ele foi editado em 88, só que só depois, 11 anos depois, que o Brasil foi de fato internalizá-lo ali. Competência da corte para começar a julgar os BO do Brasil. Só em 98 que o Brasil reconheceu a competência da corte. Foi um reconhecimento tardio. Outra coisa, qual que é a diferença do Pacto São Salvador para o Pacto São da Costa Rica? Foi uma das primeiras coisas que eu falei lá em cima, as gerações, as famílias, dimensões do direito. O Pacto de São José Costa Rica, ele enfoca em direitos mais básicos, direitos civis, como vida, liberdade, propriedade, segurança, beleza? E liberdade. Você pode ler a parte do São José Costa Rica, você vai ver direito de ir e vir, tempo de paz, ninguém será privado de sua liberdade, senão ali tudo julgado, fundamentado, blá, 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 blá. Direito à vida, aí vem a questão da pena de morte, direito de trabalho forçado, tortura, escravidão, direitos básicos. Já o São Salvador aqui agora, ele é bem pequenininho, é um upgrade, direitos de segunda geração. E aí vem falando assim, esses direitos aqui do São Salvador são aplicados imediatamente? Não. Esses direitos de segunda geração, eles são aplicados
mediante as condições orçamentárias do país. Então, aplicação imediata, não, aplicação progressiva. A gente estudou isso no artigo 7º, nos direitos trabalhistas da Constituição. Nós temos lá a reserva do possível. O que é reserva do possível? Tem que ter uma reservinha ali, né, para efetivar esses direitos. É feito ele progressivamente, de acordo com quando entra a bufufa. Então, aqui no protocolo, no Pacto São Salvador, esse protocolo adicional, direitos de segunda geração, sociais, econômicos e trabalhistas, sociais, econômicos e culturais, principalmente os econômicos. Então, aqui, ó, trabalho. Se no Pacto São José da Costa Rica fala de associação, no Pacto São Salvador agora, direito sindical. O que é o sindicalismo, o sindicato? É uma associação com fins trabalhistas. Então, olha lá, associação, direito de primeira geração, sindicato, direito de segunda geração. Porque o sindicato é uma associação, mas com fins trabalhistas. Já a associação por si só tem vários, associação dos brocha, associação de não sei do que, não necessariamente caráter finalidade trabalhista. Ó, não falo de terceira geração, mas tem até meio ambiente aqui no Pacto São Salvador. Mas se cair na prova terceira geração, não, não, não. Tranquilo? Mas ele dá uma pitatinha de meio ambiente, clima e desmatamento. Então, vamos lá, para você entender. O Pacto São Salvador, ele aborda direitos de terceira geração? Não. O Pacto São Salvador, ele aborda direitos do meio ambiente? Sim. Mas meio ambiente não é terceira geração? É. Mas os juristas, eles entendem que Pacto São Salvador, terceira geração não fala só uma pitadinha do meio ambiente, acabou. Beleza, pessoal? Vem falando de direitos ao trabalho, olha, trabalho do menor, não precisa decorar isso não, tá, gente? Se você entender. Isso aqui, gente, fica tudo com o artigo 7º, tá? Artigo 7º. Salário mínimo, tempo de serviço, férias remuneradas. Gente, tá tudo no artigo 7º da Constituição. Não precisa decorar isso aqui. Beleza? Direito à educação, tudo direito de segunda geração. Aqui, ó, implementação dele, mediante os recursos máximos, os recursos disponíveis. Então, será de maneira progressiva. Cai nas provas falando que esses direitos de segunda geração, eles são aplicação imediata, de acordo com o Pacto São José da Costa Rica. Não, não são. Tá? E, por fim, essa questão do 11 de setembro de 2001, né, o atentado ao World Trade Center. Fala aí, World Trade Center. O que aconteceu depois disso? Todo e qualquer muçulmano, ele era pego, torturado pela CIA, FBI, não para falar isso não, né? E morto, né? E aí, era o direito penal do criminoso, não, o direito penal do autor. Eu acho que você tem um estereótipo de terrorista, eu vou te pegar e vou te sentar o porrete. Às vezes dá que sai alguma coisa ali. Então, a galera lá ficou muito neurada com isso. Muita gente morreu nisso. Então, eles começaram a aplicar ali uma tolerância zero. Né? E para impedir essas torturas, essas violações de direitos humanos, a corte foi se pronunciando. Ó, a pena severa para quem for pego com tortura e prisão sem justa causa. Que, eu vou prender em nome da segurança. Eu vou prender porque ele está com um turbante na cabeça. Então, muito cuidado com isso. Beleza, gente? Então, a gente encerra aqui, tá? Essas duas partes aí de Pacto São José da Costa Rica. Fechando cada detalhezinho dele aí, tá, pessoal? Se cair, vocês estão tranquilo, suave na nave. Não caiu no edital. Pelo amor de Deus, não vai gastar neurônio com isso, tá?